Então, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. É uma honra para nós receber mais uma vez aqui no nosso curso o Dr. Gabriel Ozelka para falar de um tema que acho que assim faz 3 anos que está muito atual, né? Bioética e vacinação. A gente vai conversando e continua sempre na pauta do dia. Eu vou desativar só. Regina, acho que o seu microfone está aberto, mas não sei se é o doutor Ozelka que está dando eco. Parece que está dando um pouquinho de eco. Mas vocês estão ouvindo bem, né? Acho que do doutor Ozelka. Eu acho que está dando um pouquinho de eco, mas aí eu vou tirar na hora que o doutor Ozelka for Tá falar. bom. Então, apresentando o doutor Ozelka, né? Então vai ser uma aula sobre bioética e vacinação, né? O doutor Ozelka é médico pela Universidade de São Paulo, doutor em doenças infecciosas e parasitárias também pela Universidade de São Paulo, né? Ele é professor associado aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e eu vou mencionar alguns cargos que ele ocupou ao longo da sua carreira, né? Presidente da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações do Ministério da Saúde, membro do Comitê de Bioética do Hospital das Clínicas da USP, coordenador do Centro de Bioética do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e presidente da Comissão de Confirmação de Casos de Poliomielite do Ministério da Saúde. Então, o doutor Ozelka tem uma longa trajetória profissional relacionada à vacinação, e é uma alegria recebê-lo para conversar sobre esse tema. Obrigado, doutor Ozelka. Obrigado, João. Obrigado novamente pelo convite. É um prazer sempre estar com vocês e especialmente e também, não é, falar sobre o assunto que é o assunto que me interessa mais e que o pessoal até brinca, é um pouco, nessa altura da minha vida, é quase um samba de uma nota só, né? Eu falo sobre ética e vacinas e ética, é mais ou menos o que mais eu tenho discutido e conversado. Acho que todo mundo sabe, é uma afirmação que é muito repetida, não é? Que isso já de muitos anos, que além da água potável, as vacinas são a intervenção em saúde pública que mais contribuíram para a acentuadíssima redução de mortalidade infantil em todo o mundo. Isso não é diferente no Brasil, é o que acontece no mundo todo. Então, a importância das vacinas é indiscutível. Indiscutível talvez seja exagerada, porque há algumas pessoas que ainda discutem isso, mas, de qualquer forma, a importância das vacinas é considerada extraordinária. E o Brasil, especialmente desde a criação do Programa Nacional de Imunizações, o nosso PNI, em 1973, conseguiu construir um programa, né, que nós todos dizíamos e continuamos, de alguma forma, a dizer que é um orgulho para o país, é um orgulho para o nosso sistema de saúde, porque, seguramente, considerando os programas de vacinação pública, não é? Seguramente se incluiria entre os melhores programas do mundo. Creio que ainda poderíamos incluí-lo entre os melhores programas do mundo, mas o fato é que, infelizmente, por uma série de razões, algumas das quais nós vamos discutir, outras não cabem nessa nossa discussão, uma das principais características do programa, que era altas coberturas vacinais permanentes, persistentes, e para todas as vacinas do programa, não é? Essa característica, essa é uma das grandes características do programa, não é? Nacional, nos últimos 4, 5 anos, tem tido um comprometimento muito importante. As nossas coberturas vacinais hoje não são o que eram em 2016, 2017, quando as coisas começaram a cair, e principalmente depois da pandemia, que foi um agravamento de uma situação que já vinha se colocando lá há algum tempo. As causas para essas quedas de cobertura são múltiplas e complexas, mas algumas delas têm a ver com o nosso assunto fundamental, que é ética, discussão de aspectos éticos da vacinação.
e especialmente aquilo que se refere a um aspecto particular, que é a questão da recusa de vacinas. Eu sou do tempo, já de bastante tempo, aliás, em que esse era o termo que a gente utilizava, recusa de vacinas. E a pessoa, o grupo, geralmente uma pessoa, uma família, que, enfim, uma pessoa que se recusava, por uma razões tais ou quais, a tomar uma ou mais vacinas. Por uma série de razões também, esse termo, particularmente nos últimos 10 anos, e muito por estímulo da Organização Mundial da Saúde, foi substituído por um outro termo, né? Eu vou fazer um pouco dessa discussão, porque creio que é importante em tudo que nós vamos discutir em seguida. A recusa não se fala mais claro que a recusa de vacina continua existindo, o termo, se falando, mas quando se discute esse aspecto, como nós vamos fazer, espero, em profundidade hoje, o termo preferido é hesitação vacinal. A Organização Mundial de Saúde, um grupo técnico da Organização Mundial, com um documento de grande importância há algum tempo, definiu a hesitação vacinal como sendo um retardo na aceitação ou recusa da vacina em condições em que as vacinas são disponíveis. Então, veja, quando a gente fala em hesitação vacinal, nós estamos falando de uma coisa nova, de uma coisa recente. É uma coisa que existe já há muito tempo. Mas, e aí entramos numa discussão mais específica, indiscutivelmente, a recusa vacinal, a discussão sobre a recusa vacinal ou hesitação vacinal aumentou muito nas últimas décadas, particularmente com a difusão acentuada das mídias sociais, especialmente o Google, a partir de 1998, e o Facebook e o Instagram, especialmente, não só eles, mas eles são os mais importantes, a partir de 2004, 2005. Por que isso é importante? Importante porque a disponibilidade, a facilidade do acesso à informação nessas mídias sociais causou aquilo que muitos chamam de uma infodemia. Infodemia não necessariamente tendo um mau significado, como como alguma coisa ruim, mas significando, né, a facilidade de obter informações, que é a nossa realidade, como todo mundo conhece. Entretanto, essa facilidade de obter informações, que é uma bênção, creio, na vida de todo mundo, não é? Se acompanha de um fato de que essas informações vêm, muitas vezes, sem controle. O que acabou facilitando a criação de grupos anti-vacinas que eram uma raridade no Brasil, já existiam em outros países, na época que a gente ainda falava em recusa vacinal, mas com a disseminação de informações, com facilidade de acesso a informações. E aí um aspecto que a gente vai discutir, com a disseminação das assim chamadas fake news, que são uma praga verdadeira na área de vacinas, não é? Essa grande disseminação, às vezes simplesmente por ignorância, outras vezes por deliberada má-fé, como a gente conhece, e vamos talvez discutir mais em seguida, acabou levando a uma coisa que já existia no exterior, foi se acentuando naturalmente, mas que no Brasil era relativamente raro, mas que, especialmente a partir da pandemia, né, do início da pandemia, foi ficando mais importante, a ponto de hoje a gente atribuir a esses grupos anti-vacina uma importância naquilo que nós pelo menos, trabalhamos com vacina, consideramos um problema muito importante, que é a queda das coberturas vacinais e, consequentemente, o aumento do risco do ressurgimento de certas doenças que já eram consideradas quase eliminadas, como nós vamos ter ocasião de discutir. Bom, quando se discute qual é a extensão de uma hesitação vacinal, ou seja, pensar nos diferentes países, nos diferentes locais, recusa de vacinação, ou, usando o termo politicamente melhor e mais abrangente, hesitação vacinal é muito comum. Nós temos dados muito difíceis de comparar, porque são estudos difíceis de serem feitos. Entretanto, por ocasião da introdução e
do começo da utilização das vacinas da Covid, não é? Houve uma explosão de estudos a respeito disso, não é? Tentando caracterizar em diferentes países e dentro do mesmo país, em diferentes regiões, às vezes até em diferentes sub-regiões, qual é a importância desse fenômeno, quer dizer, da recusa vacinal, da hesitação vacinal. E os estudos mostram resultados muito divergentes. Então, há estudos que mostram, por ocasião da pandemia, não é? Em relação especificamente à vacina da Covid, mais de 40% de hesitação vacinal em países como a Rússia e a Polônia, por exemplo, o extremo oposto, 2,5% na China, seja lá o que isso significa efetivamente, não é? E cerca de 10%, 9,8% no Brasil. Existe um estudo realizado um pouquinho antes da pandemia pela Sociedade Brasileira de Imunizações, com um instituto de opinião pública chamado AVAS, que tem umas informações muito interessantes sobre essa questão da hesitação vacinal. Não é? Um primeiro aspecto perguntou-se, entre muitas, é um inquérito bastante abrangente, muito amplo, perguntou-se às pessoas entrevistadas onde elas obtinham as informações sobre vacinas. E as respostas foram mais ou menos o seguinte: na mídia tradicional, 68%. Nas redes sociais, 48%. Vejam o tamanho disso. Amigos, 43%. Médicos, Ministério da Saúde, 40%. Então, veja que as pessoas obtêm informações mais nas mídias, inclusive nas mídias sociais, do que, inclusive, com profissionais de saúde. Né? E nesse inquérito da SBIM, uma coisa muito curiosa que eles fizeram, muito interessante, eu acho. Eles apresentavam um elenco de afirmações bastante equivocadas e falsas a respeito de vacinas. E pediam às pessoas se identificassem essas informações como não sabendo se era falsa ou não era falsa, ou se acreditava que era verdadeira ou falsa. E um resultado que é muito preocupante, porque 60% das pessoas que responderam identificaram pelo menos uma dessas afirmações reconhecida e sabidamente falsas como sendo verdadeira. E a fonte de onde eles obtinham isso era basicamente das mídias sociais. Né? Por outro lado, esse estudo também mostrou uma coisa muito interessante, que é uma sabida, mas foi muito confirmada nesse estudo, né? Que a hesitação vacinal em médicos e profissionais de saúde é muito pequena. E, por outro, é muito menor, pelo menos, que em outras categorias profissionais. E que, por outro lado, né, que a participação do médico ou de um profissional de saúde na informação sobre vacina é um dos fatores que contribuem para quem tem hesitação social, e lembrando que a hesitação não é recusa categórica necessariamente, mas é hesitação, o termo é correto nesse sentido, para reverter esse tipo de situação. Então, nós vamos voltar a isso mais para frente, mas o papel dos profissionais de saúde nessa questão é extremamente importante. Bom, partindo um pouquinho para um outro aspecto da questão da hesitação vacinal, vários estudos procuram identificar por que existe isso. Quer dizer, se você pegar os dados a respeito de vacina, pegue, por exemplo, a vacina da varíola, pegue, por exemplo, a vacina da poliomielite, uma doença que foi eliminada, outra que está em vias de, né, em que não há, pelo menos, uma dúvida razoável de que o papel das vacinas nessa erradicação, eliminação, enfim, não vamos discutir muito esses conceitos dessas duas doenças, seja extraordinariamente importante. Por que, apesar disso, ainda a gente encontra aqueles números desde os 40%, 50% até algumas coisas intermediárias muito importantes de hesitação vacinal? Quais são os fatores que levam as pessoas a terem dúvidas quanto a vacinar ou não vacinar? O principal fator, identificado sempre, é a questão de segurança das vacinas, o que é perfeitamente compreensível e não causaria nenhum espanto, nada de diferente,
Mas, por outro lado, o fato de segurança ser a principal preocupação quanto a, enfim, alguém aceitar ou não fazer a vacina em si mesmo, ou principalmente num filho, ou alguém que depende dessa pessoa, o fato de este ser o fator sempre identificado como fundamental e importante faz com que este também, a questão de segurança, seja o maior alvo, o maior, enfim, o maior objetivo das chamadas, infelizmente, cada vez mais frequente, fake news. Ou seja, fake news sobre segurança vacinal, na medida que pega uma coisa que é muito delicada, muito sensível, é uma área onde os antivacinistas atuam de forma muito importante. Há vários exemplos que são importantes nessa área, não há tempo para a gente discutir isso, posteriormente a gente pode até discutir isso um pouquinho mais, mas há um exemplo muito famoso, né? muito citado, muito famoso, que talvez seja o mais famoso, mais infamoso, né? Como diriam, estamos falando em inglês, o infamous deles todos, que envolve um médico inglês chamado Andrew Wakefield, e isso é de 1998, veja, vai fazer 25 anos. E esse episódio é emblemático por várias razões. E é importante que a gente discuta um pouquinho, quando se está discutindo a hesitação vacinal, para ver como é que o impacto dessas coisas, enfim, de alguma coisa nessa linha pode ser persistente, duradouro e de consequências muito graves. O que aconteceu? Esse pediatra, um pediatra, eu digo era porque ele acabou sendo, contando o fim da história, ele acabou sendo cassado, que valeria a cassação do exercício profissional na Inglaterra por esse episódio mesmo. Esse senhor, Wakefield, era um pediatra de Londres, num dos hospitais universitários mais famosos de Londres, uma pessoa conceituada, e que publicou numa das 2 ou 3 mais importantes revistas médicas do mundo, o Lancet, né? Todo quem é da área conhece essa revista, mesmo quem não é da área já ouviu falar, publicou então no Lancet, né, um artigo, em 1998, referindo que, estabelecendo uma relação causal entre a vacina tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, e o aparecimento de autismo. Eu vou falar uma coisa que, nessa altura, pode parecer uma leviandade, estou contando uma coisa de depois, mas eu, enfim, posso garantir a vocês que é verdade. Eu quando li esse artigo, não é, pela primeira vez, não é, era na época em que a gente não tinha acesso à internet ainda, não tinha, enfim, a gente lia na própria revista, fisicamente, no Lancet. Eu me lembro dessa revista e pensando, puxa vida, esse artigo, a relação causal é tão frágil, não é? Que eu fiquei pensando o seguinte: se isso aqui fosse um artigo de um brasileiro, não tinha nem chegado na mesa do editor do Lancet. E realmente o que aconteceu é que esse artigo, não vou discutir tecnicamente o coisa, mas é um artigo cheio de fragilidade, né? Cheio de fragilidades, que a gente acredita que acabou sendo publicado porque era da turma, né, do Lancet, enfim, ninguém está acima desse tipo de, né, desse tipo de compadrismo lá também, mas o fato é que a resposta a esse artigo foi muito, enfim, do ponto de vista da comunidade científica, mostrando as fragilidades disso aqui, que era uma relação que não se sustentava, mas o importante é que isso acabou tendo um impacto social imenso na Inglaterra, e isso levou, num curto espaço de tempo, a uma diminuição na cobertura dessa vacina tríplice viral muito acentuada. E o que aconteceu depois é que acabou se descobrindo, né, na medida que o impacto dessa coisa foi muito grande, e o pessoal começou a aprofundar a discussão de por que um artigo como aquele, que parecia tão frágil, tinha sido publicado, acabou se descobrindo várias outras coisas, entre as quais
que muitos dados do artigo eram simplesmente falsos, né? E o outro aspecto é que ele tinha um conflito de interesse muito grande. Ele era um assessor técnico de famílias que tentavam atribuir à vacina tríplice viral o aparecimento de autismo. Consequência disso, a médio e longo prazo, é que surgiram vários estudos epidemiológicos de enormes dimensões na Inglaterra, na Dinamarca, em outros países europeus, nos Estados Unidos, mostrando categoricamente que não há qualquer relação entre essa vacina tríplice viral e o aparecimento de autismo, né? O aumento de casos de autismo. E, ao se descobrir que que esse artigo tinha coisas falsas e de má fé e de conflito de interesse, esse autor acabou sendo processado e acabou sendo cassado pelo Medical Research Council em inglês. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, apesar disso, 30 anos, ou quase 30 anos depois, as repercussões disso continuam. E esse senhor, embora cassado na Inglaterra, ele agora é um grande conferencista, especialmente nos Estados Unidos, sobre riscos de vacina e continua dizendo que essa vacina tríplice viral pode ser uma causa de autismo e de outras coisas. Apenas para mostrar que fake news, né, e esse é categoricamente um caso de fake news deliberada, né, pode ter repercussões gravíssimas. Existem outros exemplos, né, a gente poderia citar uma porção, um deles muito famoso também, é o que atribui mercúrio, né, ao mercúrio que estava presente em muitas vacinas como conservante, né? Nosso conhecido mertiolate é usado como conservante de vacinas em quantidades mínimas, né? Que esse mercúrio seria uma causa de doença neurológica. Isso também está claramente demonstrado que é biologicamente, aí usando um termo caro para vocês todos, é biologicamente implausível, não é? Mas o impacto também dessa coisa de dizer mercúrio é causa de doença neurológica, as vacinas têm mercúrio, portanto, elas podem causar doença neurológica, acabou levando, isso não teve consequências maiores, a substituição do mercúrio por outros conservantes em vacinas, né? Mas outras questões continuam aparecendo periodicamente na questão de segurança de vacinas e fazendo com que, eventualmente, a aceitação de vacinas seja ruim. No Brasil, nós estamos enfrentando hoje, eu não vou detalhar isso depois, a gente pode discutir, uma questão como essa em relação à vacina do papilomavírus humano, a vacina do HPV. Situações, existe particularmente uma pessoa, não vou ficar aqui citando o nome, que é uma defensora da ideia de que a vacina do HPV causa milhares de problemas, mas caso um número enorme de problemas que jamais foram demonstrados. É uma vacina que tem um papel importantíssimo na diminuição de câncer do colo de útero, mas em algumas regiões do Brasil, por situações específicas, a cobertura dessa vacina tem sido muito prejudicada pela disseminação desse tipo de fake news. Na pandemia, nós vimos também, não vou discutir isso muito agora, desde coisas patéticas, caricatas, e, enfim, desde o nome que quiser, a respeito da segurança das vacinas de Covid, não é? Até coisas mais sérias, né? De que, por exemplo, as vacinas de RNA não deveriam ser usadas jamais, porque o RNA se incorporaria no genoma das pessoas e vai lá para frente saber o que poderia provocar, desde câncer até que as pessoas fossem autômatos, governados pelos governos que assim quisessem fazer. O pior é que este tipo, por exemplo, esse tipo de fake news de RNA é vestido de uma linguagem pseudocientífica que é muito atraente para as pessoas, tanto de boa fé como especificamente aquelas que de má fé desejam prejudicar a atuação de vacinas. Então, o cuidado com fake news na área de segurança vacinal tem sido uma enorme preocupação de quem lida com isso, e é um assunto que tem implicações éticas, evidentemente, muito grandes. Outra questão que preocupa quando se discute a questão de hesitação vacinal é uma discussão simplesmente sobre eficácia. Será que as vacinas são tão eficazes quanto se diz que elas são? Não é?
E as discussões que vocês todos certamente acompanharam a respeito das vacinas da Covid é um exemplo disso. Por outro lado, existe uma outra coisa que é muito importante e que a gente costuma chamar de o preço do sucesso das vacinas. O fato das vacinas terem diminuído acentuadamente certas doenças a ponto de quase eliminá-las, é o caso da varíola, é o caso da poliomielite, é o caso do sarampo aqui no Brasil, que está quase eliminado, embora esteja retornando pontualmente, não é? É o caso de vários tipos de meningite. Tudo isso, às custas de vacina, fez com que haja, paradoxalmente, um efeito negativo. Ou seja, como as pessoas não têm a lembrança e nem a vivência dessas doenças, né, o estímulo para vacinar, obviamente, diminui. O exemplo mais notável é a poliomielite. Embora as pessoas ainda tenham uma lembrança social de poliomielite, de paralisia infantil, quem é da minha geração, talvez ninguém aí que esteja assistindo seja desse tempo, ou talvez pegou um pouquinho disso aqui, o pavor que havia de paralisia infantil na década de 50, quando as vacinas começaram a ser utilizadas, era tamanho, né, que quando as primeiras vacinas de poliomielite apareceram, a vacina Salk e depois a vacina Sabin, né, o impacto social que isso teve, né, a alegria, a euforia que isso foi acompanhado, realmente foi muito grande. Só que o que foi acontecendo? A doença foi eliminada praticamente, só existe residualmente em 2 países no mundo hoje, não é? No Brasil nós não temos poliomielite, nenhum caso, desde 1989, então naturalmente a lembrança disso, embora ainda persista, é muito menos do que era, e é uma das razões, pelas quais as coberturas atuais da vacina contra a poliomielite, que ainda não foi eliminada do mundo, portanto o risco de reintrodução permanece, hoje sejam relativamente baixos, comparado com aquilo que a gente tinha há 20 anos atrás, ou há 10 anos atrás mesmo. Bom, outro aspecto que é muito importante lidar, de se discutir quando se fala em excitação vacinal, não há tempo da gente discutir isso muito, mas eu não posso deixar de ressaltar isso, porque tem acontecido algumas situações que levam a esse tipo de discussão, frequentemente um papel distorcido do que a religião representa em relação à aceitação de vacinas. Com raríssimas e excepcionalíssimas exceções, as religiões organizadas, os líderes religiosos são amplamente favoráveis à vacinação. Entretanto, aproveitando, né, a força que o sentimento religioso tem na comunidade, os antivacinistas, nesse caso, deliberadamente, utilizam, às vezes, afirmações que são absolutamente falaciosas, né, para diminuir a aceitação das vacinas. Um exemplo muito recente que a gente tem, né, tem muita divulgação na mídia, foi o primeiro caso de poliomielite nos Estados Unidos depois de, talvez, de 30 anos. Esse caso, curiosamente, ou não tão curiosamente, apareceu numa comunidade ortodoxa, judaica, muito ortodoxa, em que as pessoas se recusam, em que a cobertura vacinal é baixíssima, porque nesta microcomunidade de Nova York, os rabinos locais, né, isso foi fortemente desencorajado depois pela comunidade mais ampla, mas os rabinos locais desencorajavam a vacinação, um pouco naquele argumento de que não se deve interferir na vontade divina, se Deus é capaz de proteger a pessoa contra a doença, não há necessidade da intervenção humana nesse sentido. E tem coisas mais complicadas do que essa. Por exemplo, em alguns países muçulmanos, quando se deseja, novamente digo, claramente com má fé, interferir na aceitação vacinal, se lança a ideia de que as vacinas, algumas vacinas, particularmente as vacinas oral da poliomielite, é produzida em células que têm
origem em material de porco, né, que é proibido, enfim, pela religião muçulmana, que não corresponde absolutamente à realidade. Então, às vezes, combater esse tipo de coisa não é fácil, por razões, enfim, que são claras a todos. Mas quero enfatizar que quando a gente entra na profundidade mesmo da discussão religiosa, nós vamos verificar que, com raríssimas exceções, as religiões constituídas são claramente e enfaticamente a favor da vida, e, nesse caso, evidentemente, a favor de uma intervenção que é claramente a favor da vida, que são as vacinas. Bom, com essa introdução já aqui muito ampla, eu queria dizer como é que a gente faz para combater, né, a hesitação vacinal. Eu tenho usado uma linguagem que eu não sei se é muito adequada, mas como está muito, as metáforas estão muito na moda, eu deveria usar uma metáfora dizendo que nós temos uma arma atômica para enfrentar a hesitação vacinal. A arma atômica para enfrentar a hesitação vacinal é a obrigatoriedade de vacina. Obrigatoriedade de vacina, e a gente vai discutir isso em profundidade, obrigatoriedade de vacina é o que a gente pode chamar de arma atômica, porque a metáfora se aplica não só nas consequências que isso teria, eu digo no caso de você ter uma aceitação vacinal obrigatória, certo? Mas a metáfora aqui no caso é porque quando a gente fala em obrigatoriedade de vacina, como nós vamos ver, não é? Esta obrigatoriedade mesmo, não é? É algo que nós vamos chegar à conclusão que é indesejável. Nós fazemos tudo por várias razões, e aí entra uma discussão, claramente uma discussão bioética, nós vamos entrar numa discussão em que isso é indesejável. Se eu puder conseguir o mesmo resultado sem recorrer novamente, entre aspas, a essa arma atômica, seria formidável. É o que a gente sempre procura fazer, como a gente vai chegar até o final da nossa exposição. Mas eu só queria dizer que essa arma atômica, e vou abandonar, não vou falar mais nisso, mas essa questão da obrigatoriedade existe. Essa questão da obrigatoriedade tem que ser encarada como ela na verdade, o que ela representa. Primeira coisa que eu queria dizer em relação à obrigatoriedade de vacina, não é o seguinte: vou começar a vou discutir separadamente adultos e crianças. Quando a gente fala em obrigatoriedade de vacinas em adultos, e aí, no caso, eu acho que houve uma indução deliberada a que se pensasse isso, qual é a ideia que muita gente tem? Vamos lembrar, aqui na questão da Covid, quando, enfim, se começou a discutir, se dizia, não, aqui no Brasil não vai haver obrigatoriedade, ninguém vai obrigar ninguém a vacinar, não sei o que lá, passava a ideia seguinte, que na hora que você disser que você disser que a vacina é obrigatória, o que vai acontecer? O cara que não quer vacinar, de repente, na porta dele entram dois caras de uns 120 quilos, não é? Com uma camisa de força e uma seringa de vacinas. Fala, o senhor é aquele que não quer vacinar? Sou eu mesmo, não vou vacinar. Pá! Prende o cara e vacina ele obrigatoriamente. Não é isso que é obrigatoriedade, que a gente usa como obrigatoriedade de vacina. Eu vou ler num dos vários pareceres que existem a respeito disso, o parecer do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, o relator foi o ministro Lewandowski, em que diz o seguinte, veja, a vacinação compulsória, obrigatória, não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por medidas indiretas. Esse é o ponto fundamental desse aspecto da nossa discussão, que a obrigatoriedade pode ser implementada por medidas indiretas, as quais compreendem, entre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência a determinados lugares, desde que previstas em lei e dela decorrente, etc., etc. É aquilo que aconteceu durante a pandemia. Embora aqui no Brasil ninguém vai obrigar ninguém a fazer vacina, o que aconteceu na prática? Quando a pandemia se acentuou ao ponto
de que era inevitável que se adotasse medidas de controle, né? Algumas das medidas do controle foram essas. Quer dizer, o que é? O tal do passaporte de vacina, o cartão verde, o que é o nome que se desse a isso, limitando viagem para quem não tivesse vacinado, limitando o acesso a certos locais, e em alguns países, inclusive, isso aqui no Brasil não aconteceu, mas em alguns países com multas para quem não quisesse vacinar. Ou seja, a obrigatoriedade, que nesse caso não é implementada por medidas de restrição física, mas ela é implementada por medidas de diminuição de certas de presença a certas atividades ou a certos locais. Qual é a justificativa disso? A justificativa disso, para nós que trabalhamos com vacina, é muito clara. A vacinação não é um ato individual. A vacinação é parte de uma atuação coletiva. Por mim, se eu me recuso a vacinar, por mim mesmo, isso é uma coisa que só tem consequências para mim mesmo, adulto, competente para decidir. Veja, criança, nós vamos discutir daqui a pouquinho, é completamente diferente, mas um adulto competente para decidir se a recusa vacinal tem consequências apenas para mim mesmo, não haveria nenhuma medida a ser tomada. Entretanto, se como em tantas doenças, como é o caso da Covid, especialmente as doenças de transmissão respiratória, se as doenças são transmitidas de uma pessoa que não se vacinou para outras, que eventualmente não se vacinaram por motivos, por exemplo, de imunodepressão ou de outra coisa qualquer, ou que se vacinaram, mas a vacina não funcionou, porque não são 100% eficazes, a minha não vacinação tem consequências, não apenas para mim, ela tem consequências coletivas. E aí nós caímos, eu peço desculpa para usar a única citação supostamente erudita que eu vou fazer, mas uma citação muito famosa de John Stuart Mill, um filósofo americano do século XIX, é o seguinte, super citada, sempre repetida, porque diz assim, todo indivíduo é livre, a menos que coloque risco significativo para outros. Então, se eu uso essa conhecidíssima afirmação de Mill, e com a gente concorda, que a liberdade não é absoluta, mas ela termina onde você esbarra no prejuízo a outros, e aí é que nós caímos nessa discussão de até que ponto a vacinação é uma atuação individual, uma atuação coletiva, e nós entendemos que para muitas vacinas, trata-se de um ato coletivo, a sua liberdade tem um limite, e esse limite está onde você começa a colocar risco significativo para outros. Bom, posso citar um exemplo contrário? Não, mas cita um exemplo em que não é assim. Deixa eu citar. Por exemplo, dentro deste tipo de argumentação, seria mais complicado, embora tenha quem defenda do ponto de vista contrário, mas seria mais complicado que eu defendesse em adultos, veja, criança nós vamos discutir daqui a pouquinho para encerrar, é uma situação diferente, mas em adultos, veja, um adulto que não queira se vacinar contra o tétano, eu não creio que numa discussão bioética a gente caísse neste tipo de argumentação, porque o indivíduo que não se vacina contra o tétano tem o risco para ele não representa risco para outras pessoas pelos mecanismos de transmissão do tétano. É claro que a discussão não termina por aí, porque tem gente que vai dizer o seguinte, quem participa nessa discussão diz assim, não, mas espera aí, se essa pessoa tem tétano, não é? Porque ele não se vacinou, onde que ele vai se internar? No caso aqui de São Paulo, ele vai se internar inevitavelmente, quase inevitavelmente, do Emílio Ribas ou no Hospital das Clínicas. O tétano tem um custo de coisa extraordinariamente elevado. Quem paga isso é o SUS. O SUS somos nós todos. Então, na realidade, ao não se vacinar, ele está colocando... Mas aí você pode discutir se isso é um risco significativo, se isso justifica uma medida que, como aí eu voltaria um pouquinho lá para trás, a gente prefere não utilizar, a não ser em condições especiais. Mas, em doenças em que a não vacinação representa risco significativo para outros, eu
convencido de que Covid é um exemplo muito claro disso, a vacina da influenza é um exemplo muito claro disso, a vacina do sarampo é um exemplo muito claro disso, a vacina da poliomielite é um exemplo muito claro disso aqui, pelos seus mecanismos de transmissão. A justificativa de não vacinação esbarra na questão de que a gente compreende que a vacina não é um ato individual, é um ato coletivo, há uma responsabilidade coletiva, e nesse caso cabe, e aí, claro, a discussão nesse ponto, cabe a intervenção da sociedade para implementar medidas que estimulem a vacinação, como é o caso das restrições a determinada atividade e tal. Bom, o que nos leva, para a gente terminar essa parte, depois abrir a discussão, a questão de criança. Bom, e como fica essa questão de obrigatoriedade de vacinação ou não de vacinação de criança? Há um ponto básico inicial, né? Quem pega uma criança, vamos colocar nesse momento a vacinação de adolescentes, que é um assunto à parte, que depois, se houver interesse, a gente pode, é um assunto interessantíssimo, creio, que a gente pode depois discutir, mas pegando uma criança de 2 anos de idade, né? Eu pego 2 anos de idade deliberado, porque é o que foi objeto de algo que nós vamos discutir em seguida. E a família resolve não vacinar, por razões várias. Pode invocar razões filosóficas, sou contra a intervenção, razões pseudo-religiosas, digo pseudo porque, na verdade, são pseudo-religiosas, quase sempre, né? Pseudo-religiosas, razões simplesmente, sei lá, razões morais, e não quero vacinar o meu filho. Meu filho não vou vacinar. Quem que decide pelas crianças? É uma família, vou simplificar, é uma família bem constituída no sentido de que, não estou discutindo bem constituída de que é homem e mulher, estou dizendo bem constituída no sentido de que ela tem como levar os seus filhos para fazer a vacinação, não tem nenhuma dificuldade nesse sentido, é uma opção deliberada dessa família que seus filhos não se vacinem. Onde termina ou onde começa o direito dos pais decidir? Em nas sociedades ocidentais, aliás, em todas as sociedades, de modo geral, nesse momento, no mundo todo, a decisão dos filhos, quem decide pelos filhos são os pais. Isso é uma coisa que nos parece, enfim, simplesmente natural, mas vamos lembrar que nem sempre foi assim, né? Existem na história sociedades em que, em determinados momentos, em determinadas situações, quem tomava as decisões pela criar, o Estado pegava a criança e era responsável pelo tipo de educação que era dado a ele, a criança, e, enfim, na verdade, por toda a vida que a criança levava, até de certo momento. Por que isso praticamente desapareceu? O exemplo sempre cita Esparta, etc., mas não é o único exemplo que existe na história. Por que isso praticamente desapareceu? A justificativa disso, eu sempre cito um exemplo de uma sentença, um caso emblemático na Inglaterra, mas que poderia ter acontecido perfeitamente no Brasil, que a família contestava uma decisão médica, no caso específico era a criança estava internada, a família queria levar embora, a criança estava internada com uma infecção grave, a família queria levar embora para casa, não embora para outro hospital, queria levar embora do NHS, do Sistema de Saúde Inglês, para casa. E o hospital se opôs a isso, a coisa foi para a justiça, a justiça deu ganho de causa ao hospital, a criança continuou internada, acabou tendo alta, saiu, etc., mas a família não se conformou e falou, não, isso aqui é uma questão de princípio, etc., e foi levando às instâncias superiores, como aqui, né? Foi subindo, foi para a segunda instância, e acabou chegando naquilo que é o equivalente da Suprema Corte Inglesa, que é uma parte, não é como aqui no Brasil, mas é uma parte da Câmara dos Lordes. Então, daqueles lordes, com toda aquela vestimenta toda bonitinha e tal, etc., há uma sentença, nesse caso específico, confirmando a decisão do hospital de manter a criança internada, e o juiz, o lord inglês lá que deu a sentença,
na sua sentença, diz uma coisa que me parece assim, muito, muito feliz na forma que ele coloca, condensa isso. Ele diz assim, que o direito, veja, dos pais decidirem pelos seus filhos deriva de um dever, que é o dever de protegê-los. Quem melhor protege as crianças? 99,999% dos casos, sei lá, são os pais. Mas pode acontecer de que se considere, aqui não se considere, digo, a sociedade organizada, considere que num determinado momento os pais não estão atuando no melhor interesse do filho. E nestes casos caberia a intervenção da sociedade organizada. Qual é o exemplo mais dramático disso tudo que a gente tem vivido aqui no Brasil, infelizmente, com frequência? Essa é a questão dos maus tratos. Se você... Estou trabalhando num hospital, estou trabalhando num lugar qualquer, na escola. Veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente não fala em diagnóstico, fala em suspeita. Se eu suspeito que a criança está sendo vítima de maus tratos, é meu dever, é minha obrigação levar isso ao conhecimento do Conselho Tutelar, que, por sua vez, vai eventualmente levá-lo ao juiz da vara da infância e da juventude, que, se confirmado, tira temporária, ou às vezes até em casos excepcionais, permanentemente o poder familiar para proteger a criança. No caso de vacina, a consideração é rigorosamente a mesma. Se eu acredito que a vacina é um método de preservar a saúde e a vida da criança, por que não considerar isso como um subtipo de maus tratos e entender que, neste caso em particular, o melhor interesse da criança não está sendo defendido. E, portanto, nesse caso, caberia, eventualmente, uma intervenção, enfim, da sociedade e fazer com que a criança tivesse os seus direitos preservados e fosse vacinada. Acontece, isso aqui tem... A legislação brasileira, nesse aspecto, é claríssima, como em tantas outras coisas, não é? O que não falta aqui entre nós é lei, não é? E, nesse caso, nós temos uma legislação muito forte, não é? A lei que criou o Programa Nacional de Imunizações diz o seguinte, em que, enfim, é dever de todo cidadão submeter-se e aos menores dos quais tem a guarda ou responsabilidade à vacinação obrigatória. No Estatuto da Criança e do Adolescente, que é lei, não é? Que é de 1991, diz assim: é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Tem uma multa, assim, enfim, de X para quem não dá. Só que a sociedade brasileira, por diferentes razões, não recorre tanto à justiça como, por exemplo, a sociedade americana. E nós temos muito menos casos em que essa legislação foi interpretada ao pé da letra, dizendo assim, olha, se a família... Por que precisa disso? Porque, para dizer, não, isso aqui é o que a lei está dizendo, mas veja, e se a família, por razões morais, religiosas e tal, fortes, se recusa? Será que não caberia, nesse caso, respeitar o direito da família, que, afinal de contas, é quem decide pelos filhos? Isso nunca ficou muito claro no Brasil, até dezembro do ano passado, dezembro de 1921. Um caso aqui de São Paulo, não é? um caso de Paulínia, não é? Uma família que tinha dois filhos, que se recusavam por razões, enfim, que não são muito claras, porque não são claramente religiosas, nem são. É uma família vegana, mas ser vegano não... que até onde eu sei não tem nada a ver com recusa vacinal, mas era colocado isso como das razões da família. A família tinha duas crianças, e a família tinha 2 anos, ou tinha um pouco menos, tinha 1 ano e qualquer coisa, e a família se recusava a vacinar. O Ministério Público, de alguma forma, tomou conhecimento disso, levou isso à Justiça. Em primeira instância, uma juíza deu ganho em causa à família, disse, não, as razões da família, vamos respeitar o direito da família, etc. Isso foi para a segunda instância. Na segunda instância, foi deliberado que as crianças fossem vacinadas, elas foram, mas da mesma forma, a família não se conformou e levou o caso até o Supremo. E o caso chegou no Supremo. E no Supremo,
levou algum tempo para decidir, mas em dezembro do ano passado houve uma decisão e é muito importante salientar que essa decisão tem repercussão coletiva, ou seja, nem todas as decisões supremas são assim, acho que quem lida com isso sabe, desculpe, não estou falando nenhuma bobagem, espero, mas esse caso tem repercussão coletiva, ou seja, casos como esse, semelhantes, não precisam mais chegar ao Supremo. O cara, se for um caso como esse, sei lá, em Jaú, o juiz pode chegar e dizer assim, não, de acordo com a decisão número tal do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, cabe sim a vacinação, tá. Eu vou ler um parágrafo da decisão unânime, no caso do Supremo. O juiz relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso, e no voto dele, que é muito bonito, eu vou ler só um pedacinho, e que, creio, resume de modo muito... que pretensão. O ministro Barroso pega aquilo que a gente está tentando aí dizer nessa questão de onde... dos direitos que a criança teria de seus direitos serem defendidos. O ministro Barroso deu o voto do seguinte: o direito à saúde coletiva, particularmente de crianças e adolescentes, deve prevalecer sobre a liberdade de consciência e de convicção filosófica. O poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão sanitário, tenha sido autorizada pelo PNI, etc. E diz assim, em tais casos, esse é o cerne do voto, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais, nem tampouco do poder familiar. A decisão é unânime e é de repercussão geral. Bom, eu vou terminar por aí para a gente poder ter tempo de discussão. Eu queria terminar dizendo o seguinte: naquele parecer naquele documento da OMS que eu citei, e que faz uma discussão muito ampla sobre a hesitação vacinal, eles terminam dizendo o seguinte: o parágrafo final desse documento é assim: hesitação vacinal. Só queria dizer antes desse documento que um dos muitos documentos da OMS sobre saúde coletiva, recente, 2019, a OMS considera que a hesitação vacinal é um dos 10 problemas de saúde pública que pode ter mais repercussão negativa no mundo. Vejam que a importância que se dá a isso em todo o mundo. Eu, há alguns anos atrás, achava que isso aqui no Brasil não se aplica, mas cada vez mais a gente percebe que, da forma como as coisas estão caminhando, isso é algo que tem que ser encarado dessa forma. Bem, esse documento, então, diz assim, no seu último capítulo, diz assim: hesitação vacinal é um problema comportamental complexo e dinâmico. Estratégias de enfrentamento não são únicas, e sim multicomponentes, e não se encontra, e aí vem uma coisa que é importante salientar, segundo a OMS, não se encontra uma que seja claramente superior. Eu, com o atrevimento da juventude, quem dera, né? Eu, com o atrevimento da juventude, me permitiria não discordar disso, mas fazer eu acho que tem uma estratégia que, pelo menos em muitas situações, claramente superior às outras. E eu acho que, durante a pandemia, nós, no caso específico das vacinas da Covid, nós vimos isso, não é? Eu acho que há uma estratégia, assim, que pode ser considerada como superior às outras da pesquisa vacinal, e ela se chama informação. Informação, informação, informação. E recentemente, dando uma conversa como essa com o pessoal da Unifesp, alguém, na hora das perguntas, falou: não, tem informação, etc., mas me permita, o professor dizer assim, informação com diálogo. Eu falei: é verdade, é mesmo, informação com diálogo, porque às vezes você acha que você está dando para a pessoa que está recebendo, de qualquer nível socioeconômico, cultural, etc., não é disso que se trata, mas você acha que você está dando uma informação que é aquilo que chegaria na pessoa, e às vezes não houve um diálogo para dizer o que é que,
né? O que na verdade, por que, por exemplo, no caso de estação vacinal, por que eu não quero vacinar meu filho? Por que eu tenho receio? Por que... Então, informação, não uma informação qualquer, mas uma informação dirigida, uma informação com diálogo, creio, é a nossa arma principal contra aquilo que eu acho que é um problema importante, porque para quem acredita que as vacinas são um instrumento importantíssimo de saúde pública, a não vacinação por motivos, né, que, enfim, que não caberiam, não teria justificativa, deve ser de alguma forma discutido, combatido é uma palavra ruim, mas deve ser discutido e enfrentado como ele deve ser. E nisso eu acho que o que aconteceu na Covid foi muito, muito importante. Nós tivemos uma enxurrada de informação, né, se contrapondo também ao que havia de muito, né, de fake news na mídia, e às vezes não só na mídia, não só fake news, mas até fake news oficiais, né, se opondo à vacinação. Nós tivemos, por parte de inúmeros profissionais, e a eles eu sempre dedico o final dessa minha exposição, ao trabalho incessante que esses profissionais tiveram no dia a dia, todos os dias, estando na mídia e procurando dar às pessoas a informação que lhes permitisse uma escolha, que é disso que se trata, uma escolha informada, que eu acredito, nesse caso, é uma escolha a favor das vacinas. Então, vou terminar por aqui, e a gente tem ainda tempo para conversar, para discutir. Espero não ter me excedido muito no meu tempo. Não, de modo algum, doutor Zelka, o tempo foi perfeito, nós temos aí até às 19 horas para a nossa conversa, e queria agradecê-lo aí, é realmente uma oportunidade a gente ter uma exposição como essa, que dá um bom panorama para a gente passar ao debate, né? Então, eu vou encerrar a gravação, passar a palavra para a professora Regina, depois tem alguns comentários aqui no chat, eu vou ler, e a gente vai abrindo aí para inscrições.